Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja da Família. Hoje nós estamos aqui com um homem de Deus. Quero muito que vocês o conheçam, porque nós somos muito abençoados hoje na palavra que ele trouxe para nós. E nós estamos aqui com Eli Maga. Ele é um homem moldado pela fé e pela missão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui, um privilégio poder trazer a palavra de Deus e servir aqui essa igreja. Né? Amém. Ele é fundador da organização missionária A Tarefa e ele dedica a sua vida a alcançar novos projetos. Então, hoje eu quero perguntar para você a primeira pergunta que me trouxe à memória tudo que eu já vivi a nível espiritual e todos que estão aqui nos assistindo, mas o que acendeu, o que ardeu no seu coração é essa chama pela missão na sua vida, em viver as missões? Bom, eu acho que em primeiro lugar, porque eu cresci no contexto de missões. Né? Eu nasci no último ano do seminário do meu pai e da minha mãe. Os dois fizeram seminário e aí eles foram para o campo missionário. Eles foram para o sul do Brasil, né? Foram para o Paraná trabalhar com plantação de igrejas. Então eu cresci nesse contexto. O evangelismo, missões, sempre foi algo que queimou no meu coração. Eu me converti quando era pequeno, e aí quando eu estava com 17 anos, né, eu tive uma fase meio rebelde na minha adolescência. Adolescência. E aí aos 17, Deus me chamou de volta, né, me pegou junto ali, e foi um momento assim de me recomprometer, né, me comprometer com Deus, e ali ele me chamou para missões. Porque para mim foi muito forte entender que no momento em que eu coloquei a minha vida para ser discípulo de Jesus, eu precisava ir aonde ele queria que eu fosse, fazer o que ele queria que eu fizesse. Eu não era mais dono da minha vida e nem da minha geografia. Então foi ali, e aí eu comecei a me preparar para isso. É claro que Deus foi no processo esclarecendo isso, né, na minha vida depois. Sim. E você já esteve em situações extremas, assim, que você dizia, meu Deus, será que eu saio desse lugar onde eu estou agora? Depende qual tipo de extremo. Extremo de... tem De vários risco, tipos. né? Porque a gente vê que muitos lugares que você tem ido fazer missões são lugares em que a palavra do Senhor não chegou. E que muitas vezes nós somos perseguidos por isso. Teve Sim, alguma situação? sim, já várias vezes, né? Já quase fui preso algumas vezes, entrando em país, saindo em país, muito questionado. Já estive em situações de guerra, né? Fronteiras de guerra, zonas de guerra. Já tive situação de perseguição de um grupo terrorista, a gente fugir. Graças a Deus, né? Deus sempre protegeu. Situações inesperadas, de grupos militares surgindo, né, em vários lugares. Isso no Oriente Médio, na África. Já passei por terremoto, né? Tive numa situação de estar passando e havia uma avalanche. É como se fosse uma avalanche, né? A gente estava passando de carro e aí começar a cair. Eu entregava a minha vida para Deus, falando assim, Deus me leva, né? Tá aí nas tuas mãos. Amém. Então, sim, algumas vezes, né? Algumas vezes já aconteceu. Teve uma situação que eu cheguei a gravar vídeos e me despedi da minha família, me despedi da minha filha, e aí mandar para uma amiga minha e falar, olha, se acontecer alguma coisa comigo, você entrega esses vídeos, né? Graças a Deus nunca foram entregues. Estou aqui, então, né? Tô aqui. Glória a Deus. E você já viu Deus agir de forma sobrenatural em alguma missão? Várias vezes. Deus está vivo, né? Aleluia. E quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando de um Jesus que morreu e ficou lá enterrado 2000 anos atrás. Jesus está vivo. Então, sim, eu já vi, assim, olha, muitas ações de Deus. Desde pessoas, por exemplo, muçulmanos, que se converteram porque tiveram uma visão com Jesus. Conheci muitos muçulmanos que tiveram visão com Jesus.
e foram atrás de igrejas por causa disso, né? Que Jesus falou com eles. Já vi pessoas sendo curadas, né? Várias, uma vez estava num vilarejo orando por pessoas, surdos voltaram a ouvir, cegos voltando a enxergar. Claro que isso não é o tempo todo em qualquer lugar, mas eu vejo assim que tem lugares onde as trevas são tão densas que quando você acende uma luzinha pequena, sabe, ela ilumina tudo. Então, a ação de Deus se manifesta de formas tão tremendas nesses lugares. Já vi paralítico levantar, sabe? Já vi. Então, são coisas assim que sim. É claro, a gente sempre tem que tomar cuidado porque às vezes parece que tem os dois extremos, né? Falar, isso não acontece mais. Mas tem o outro extremo, não, isso tem que acontecer em todo lugar, o tempo todo. Não, Deus usa como Ele quer, né? Deus faz quando Ele quer. E normalmente são em lugares onde é necessário. Uau. E eu falo assim, nessa fronteira entre o reino de Deus e o reino de Satanás, é onde nós vemos mais milagres de Deus acontecendo. É como se ele desse munição, né? Então você está na guerra, todos os cristãos estão numa batalha espiritual. Por isso a gente precisa dos dons do Espírito, nós precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas tem algumas situações em que Deus manda pessoas onde você precisa de munição pesada. E aí, nesses lugares, você vê a ação assim de uma forma tremenda também, né? Então, a batalha ela é mais intensa, mas também os milagres e a ação de Deus é tremendo. Uau. E é sobrenatural ver o agir de Deus a todo instante. Porque até no silêncio Deus trabalha e até no silêncio Ele está falando algo, né? Então a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, né? E muitas vezes a gente fala, mas eu não estou ouvindo, eu não estou vendo. Mas Deus está agindo porque Ele é o mesmo. A gente é que tem que buscar mais e ter mais sede. Mas o que você acha ou o que te entristece mais assim hoje, quando você olha para a igreja, naquilo que você sente no Espírito Santo que nós poderíamos estar fazendo diante das missões, diante daquilo que o Senhor nos chamou? Olha, a igreja no Ocidente, ela precisa acordar, sabe? Parece que ela está dormindo. Quando eu estou no Oriente ou na África, em vários lugares, lugares de perseguição, você vê uma igreja que ora, uma igreja que realmente tem sede da palavra, uma igreja que dá tudo um pelo outro. As pessoas, elas são família nesses lugares. Então, muitas vezes, quando eu volto, eu fico em crise. Porque em muitos lugares a igreja virou um programa, Sim. Virou um entretenimento, né, tem aquele quadradinho ali, e se a mensagem demorar mais do que ela deve, eu vou embora. Quase um encontro social. Muitas vezes é isso, né? Não estou dizendo que toda igreja é assim, mas então você tem uma visão de consumo e não de adoração. Uau. Então eu vou para consumir. Então se a música não estiver boa, eu vou procurar outra igreja. Se o pastor não pregar direito, eu vou procurar outro pregador. E não é isso. Igreja não é isso. Então, muitos lugares onde eu vou, as pessoas andam horas para poder ir na igreja. Com sede. Com sede. Eu chego nesses lugares, o culto vai começar às 8. Mas desde as 6h30, 7 horas, a maioria das pessoas da igreja já está lá, orando. Eles chegam orando. Você chega lá no lugar, tá todo mundo orando, orando, orando. E aí, eles ficam 1 hora, 2 horas orando direto. O culto já começou. O culto já começou. Aí, quando eu vou pregar, eu pergunto, e aí, eu posso, né? Tu pode pregar. Eu vou lá e prego 40 minutos. Terminei, sento, eles cantam uma música. Aí, depois ele olha assim, pastor, pode subir para dar a segunda mensagem. Ok. E assim, o culto às vezes leva 3, 4 horas. Então, sede, sabe? Sede da palavra. Então, eu sinto falta dessa sede. E por quê? Por que as pessoas, nesses contextos, elas têm mais fome de Deus do que nós no Ocidente, de uma forma genérica, né?
É porque é porque nós nos alimentamos demais daquilo que nós não deveríamos nos alimentar. Sabe uma pessoa que está com fome e aí Uhum. ela vai numa sorveteria e enche a barriga de sorvete? Uhum. Ela falou, não estou mais com fome. Ou ela vai num lugar e toma um monte de doce, chocolate, você engana o teu estômago. Sim. Mas se você só comer isso, você vai ficar doente, né? E detalhe é que você vai continuar com fome. Vai ficar. Porque seu corpo rapidinho vai te dar sinal de novo, tô com fome, porque você não se nutriu. E você é nutricionista, né? Então sabe muito bem disso. E eu vejo a igreja ocidental, ela está muito inchada, ela se alimenta de entretenimento. Uhum. Não só o entretenimento do culto, mas entretenimento de fora. A gente tem todo tipo, né? Nós podemos ter filme, tem novela, tem Distração, série, né? tem isso, tem os vários prazeres, tem tantas Sim. coisas que eu, de uma certa forma, aquieto a verdadeira fome espiritual que eu tenho. Eu vou buscar em outras fontes. Então lá, não, eles buscam em Deus. E é Uau. também por isso que também você vê a ação de Deus de uma forma Sobrenatural. sobrenatural. Uau. Então nós queremos cada vez mais, né, buscar o Senhor, ter sede e fome e pedir ao seu Senhor. Isso é um pedido nosso, Senhor, me faz ter sede e fome de Ti, né? Não me deixa não me deixa perder tempo, não me deixa me distrair nem um minuto daquilo que não vai gerar os frutos que eu quero, Sim, né? sim. É aquilo que Jesus falou, né? Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Porque Justiça é a vontade de Deus, amém, né? é isso. Então, E se você pudesse dizer algo para quem está aqui hoje esfriando na fé, essa pessoa que está passando talvez por desafios ou pessoas que têm anos de igreja, mas não sente mais a presença do Espírito Santo e acha que o problema está na igreja, né? O que você diria para essa pessoa? eu diria em primeiro lugar, a igreja são as pessoas, então a igreja é você. Você é a igreja. Releia a Bíblia. Comece no Novo Testamento. Mas releia entendendo que o que está ali é verdadeiro. Ler com o olhar não do cético, não do crítico, mas da fé. Porque esse é um problema. Muitas vezes a gente olha com o olhar crítico. Não, essa é a palavra de Deus e ela é para mim. Quando eu tomei essa decisão de ler a Bíblia pela fé e crer no que está ali, Deus mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na minha vida. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa sendo curada. Eu trabalhava com TI, né? Na minha juventude eu trabalhava com TI e eu pedi para o meu chefe um mês de férias. E aí eu fui para uma cidade que não tinha trabalho missionário nenhum e eu fui lá para ficar um mês em jejum e oração. E eu estava naquele tempo, Deus falou para mim, a Bíblia que você lê, você não crê nela. Né? O Deus que você diz que segue é o Deus dos seus pais, não sou o seu Deus. E aí eu falei, eu preciso buscar Deus. E eu fui jejuar, fui orar aquele mês, e ali eu fui lendo a Bíblia, assim, não, Deus, eu vou ler pela fé. E Deus começou a falar comigo de uma forma muito tremenda. Comecei a ter muita experiência com Deus em oração, e eu entendi de fazer algumas ações evangelísticas. E eu colocava no carro, eu comprei umas flores, fiz um arranjo bonito, colocava um versículo bíblico, e eu saía orando na rua, dentro do carro, e falava, Deus, me mostra onde o Senhor quer que eu vá. E aí eu via um lugar, batia a palma, ia lá, entregava e falava a mensagem que Deus tinha mandado. Eu tive várias experiências. Eu me lembro vou falar só de duas aqui. Eu bati numa casa, saiu uma mulher, e aí eu falei, olha, eu vim entregar para você essa flor, eu vim lá da minha cidade para entregar isso, dizer para você que Deus não te abandonou. Ele te ama e ele morreu na cruz de graça por você. Como essa flor é de graça. E ele tem um plano com você, ele quer andar com você. A mulher começou a chorar. Aí ela começou a chorar, eu perguntei, tá tudo bem? Ela falou assim, você veio falar que Deus não me abandonou, que ele mandou você para me entregar essa flor. Ontem meu marido me deixou com meu filho, e eu estava falando com Deus, Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor não se importa comigo. O Senhor não me ama.
E hoje você vem aqui entregar uma flor para mim, dizer que Deus te mandou e que Ele não me abandonou. Deus realmente me ama. Naquele dia eu parei, eu falei assim, meu Deus do céu, Deus realmente fala com a gente. Ele usa a gente se a gente se coloca, né? Aí eu fui numa outra casa e aí veio uma senhorinha com o netinho levando ela pela mão porque ela era cega. Uhum. E aí ela foi na porta, eu entreguei a flor para ela, falei. E aí no final eu perguntei, a senhora gostaria que eu orasse pela senhora? Aí ela falou, eu quero. Pelo quê? Aí ela falou, eu quero voltar a enxergar. Aí eu, tem alguma outra razão para eu orar também? Me ajuda, Senhor. E aí ela falou, ora pela minha família. Então tá bom. Aí eu orei por ela, orei, Deus, se o senhor quiser, restaura a visão dela. Orei pela família e nada aconteceu. Aí eu falei, posso voltar amanhã para a gente fazer um estudo bíblico? Pode. Então tá, 1 hora da tarde, 1 hora da tarde. E aí eu fui embora. Eu saí, Deus, na hora, falou, você não disse que ia ler a Bíblia crendo no que está ali? Você não crê que eu posso curá-lo. Uhum. Ela crê. Você não tem vergonha, Eliezer? Uau. Aí eu saí assim, olha, Deus me deu um checkmate, né? Uhum. Aí eu parei tudo que eu estava fazendo, fui para o quarto, fui orar. Eu falei, mas Deus... Eu entrei em crise teológica, eu era muito tradicional, assim, e comecei a entrar em crise, mas Deus, como é que eu posso saber se o senhor quer curar ela ou não? E aí Deus começou a colocar, mas você perguntou se eu quero? Você presumiu que eu não quero. Você acha que eu só agi na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, lá em Atos? Eu não faço acepção de pessoas. Se eu usei eles, eu posso usar você. Eu falei, mas como é que eu vou saber que o senhor quer? Eu falei, você não me perguntou, você não esperou, né? E tá lá na palavra, pedir, pedir e dá-se-vos-á. Batam, batam e abrir-se-vos-á. Então você nem pediu, você nem orou, você nem... Eu falei, mas como é que eu vou saber se é o sim ou não? Eu falei, ora até ouvir a resposta. Aí eu fui lendo vários textos e a Bíblia, e eu orava e lia a Bíblia, e orava e lia a Bíblia. Eu li aquele texto de Elias, quando ele sobe o monte e vai orar, Deus manda chuva, Deus manda chuva. E aí ele manda o rapaz lá em cima olhar, veja se vem alguma nuvem. Aí ele volta, não tem nuvem nenhuma. Deus não respondeu a oração. Elias desistiu? Não. Não. Ora de novo, ora e ora, vai lá ver se tem. Não tem nuvem nenhuma. Isso se repete 7 vezes. Quantas vezes a gente desiste na primeira vez? Uau. Na segunda vez? A gente fala, Deus não quer. Uhum. Aí eu entendi, Deus, eu quero que o Senhor haja na vida daquela mulher. E é interessante, Deus me ensinou uma coisa. A perseverança na oração não significa manipulação da vontade de Deus. Significa que eu vou orar até ouvir a resposta de Deus. Eu sei o que eu quero. Deus, eu quero que ela seja curada. Mas Deus é Deus, ele pode dizer não. Como ele disse para Paulo. Paulo orou, Deus, tira esse espinho da carne. Deus disse não. 3 vezes. Aí ele parou de orar. Que ele entendeu, Deus falou não. Mas eu não tinha ouvido o sim ou não. Então eu orei. E eu orei, comecei a orar diante de Deus e buscar a presença de Deus. Eu fiquei até de madrugada orando. De repente, de madrugada, assim, eu senti a presença de Deus tão forte naquele quarto. E eu senti Deus de uma forma muito clara dizendo, eu ouvi a sua oração. E aí eu fui dormir. No outro dia, fui lá 1 hora da tarde naquela expectativa, Com fome, né? sede. E aí bati palma, aquela senhorinha veio sozinha pro portão, toda alegre, ela estava enxergando. E aí ela falou, foi você que ontem orou por mim, Deus ouviu aquela sua oração. E eu pensando, não, Deus não Ele ouviu ouviu. aquela oração. Ele ouviu né? o seu chamado. também. E aí ela falou, à noite eu estava dormindo, meu olho começou a irritar. Eu fui no banheiro, comecei a lavar os olhos e de repente eu percebi que estava enxergando Enquanto você orava. enquanto orava. Deus responde às orações. Então isso, aí eu entrei na casa dela para fazer o estudo bíblico, a família toda estava lá. Eu falei de Jesus, eu falei a parábola do filho pródigo e já fiz um apelo, todo mundo entregou a vida para Jesus, todo mundo estava assim, com fome, porque eles viram, Jesus é real. Então, uma palavra para quem está vivendo uma vida fria hoje, você precisa encontrar o Jesus real.
Não o Jesus da tua cabeça, da tua imaginação, não o Jesus que está lá na letra de 2000 anos atrás. Sim, é o mesmo Jesus, mas esse Jesus está vivo. Ele responde orações, ele age, e se ele não está vivo hoje na minha vida, é porque tem alguma coisa errada na minha vida Comigo, com Deus. né? Busca esse Jesus, o Jesus que opera e está vivo hoje. Começa lendo a Bíblia dessa forma, entendendo que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que essa palavra é real. Amém. E de forma prática, assim, porque tem muita gente que talvez vai assistir ao podcast que tem anos de igreja, mas tem gente que está chegando agora. Como começar a ler a Bíblia desse jeito que você falou? Vamos começar pelo Novo Testamento. Existe algum método assim que seja de forma prática que a pessoa consiga? Ah, eu começo hoje já a fazer isso? Uhum. Olha, para mim a Bíblia, você tem várias formas, eu acho que assim, várias dimensões de você lidar com a Bíblia. A primeira é a leitura, você tem que ler, e a leitura tem que ser constante, né? A outra é o estudo, que tem coisas que você vai ver, você, não, mas como assim? Não entendi. Vai estudar, se aprofunda. O que os fariseus acreditavam? Por que há um embate ali entre fariseus e saduceus? Vá a fundo, né? Então, estudar a Bíblia ajuda bastante a gente a aumentar a nossa compreensão daquilo que realmente estava lá. Medite. Tem palavras que você vai ter que parar e ficar em cima dela. Eu falo, meditar é igual uma bala que você põe na boca e fica lá tirando sabor. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia como uma pílula para dor de cabeça, né? A gente pega, lê e joga lá. Pronto, agora faz efeito. Não. Medita. Dedica um tempo do teu dia para você orar aquela palavra, meditar naquela palavra e perguntar para Jesus, Jesus, o que isso daqui tem a ver comigo? Porque a palavra de Deus, ela é um espelho, ela precisa refletir. O que eu preciso mudar? Ela é uma espada e ela fere. E ela precisa ferir, porque ela vai me curar com essas feridas, sabe? Deus vai lapidando aquilo que precisa ser tirado. Então, a meditação, ela é importantíssima. Meditar é conversar com Deus, naquela palavra ali, né? E orar diante de Deus, falar, Deus, o que eu preciso fazer? Porque a Bíblia, ela tem que se transformar em ação. Tá? E aí vem a voz do Espírito. Porque o Espírito Santo vai falar. E quando o Espírito Santo fala, faça. Não questione. Você leu a palavra, você entendeu a palavra, você meditou na palavra, o Espírito Santo falou com você e você não fez, você é desobediente. Faça. E onde que entra o jejum? O jejum, ele não é algo obrigatório, né? Mas ele é algo que é altamente indicado para a gente ter uma experiência mais profunda com Deus, ter um tempo de separação, né, para Deus. Então, eu falo assim, orar é você bater lá na porta de Deus. Quando você ora em jejum, é como se estivesse batendo, assim, chacoalhando, porque você está dizendo assim, eu preciso da sua atenção, eu preciso que o Senhor esteja aqui. O jejum é muito mais para nossa transformação do que para forçar Deus. Não tem esse propósito, vou forçar Deus por meio do jejum. Não, o jejum, ele me transforma. Né? O jejum, ele é uma autonegação. Tem gente que nunca consegue jejuar porque não consegue dizer não para o eu. Eu não consigo dizer não para o meu estômago, né? Eu não consigo dizer não para o meu pecado, não consigo dizer não para os meus desejos, não consigo dizer não para a minha carne. Então o jejum ajuda você a dizer não. Não vou comer. E isso afeta os outros pecados. Tá? Então esse é um ponto, você botar em ordem, né? Ele lida com a batalha espiritual de uma forma intensa. Você está vivendo uma batalha espiritual na sua vida, dedique um tempo em jejum. Jejum muda tudo. Eu já tive várias experiências assim com jejum às vezes você tem uma percepção do mundo espiritual que você não teria. E às vezes você não tem um anjo que apareceu nem nada, mas você sabe
de algo ali. Por quê? Porque Deus, ele está derramando mais, né? Assim, Deus me enche. Como é que Deus pode te encher se você está cheio de você mesmo? Você primeiro precisa se esvaziar. Uhum. Aí ele vai te encher mais. E o jejum, ele é um esvaziamento, né? Eu vou me esvaziar para que ele me encha. E ele me enche mais. Isso é extraordinário, porque quando nós entendemos, para todos que estão aqui agora nos assistindo, o quão precioso são, né? O quão preciosos são os dons do Espírito, os frutos do Espírito, para a gente utilizar como armas, né? Uhum. Porque a guerra está travada e nós precisamos cada dia mais nos fortalecer no Senhor, nos encher dele e tirar tudo que há em nós que nos afasta dele, o nosso eu, a nossa carne. Então, é maravilhoso a gente entender que nós temos a oportunidade ainda de buscar o Senhor e encontrar esse amor, essa preciosidade que é viver com o Espírito Santo. Mas o que faz o seu coração queimar hoje? Pelos povos não alcançados. É uma angústia, eu falo que é uma angústia santa no meu coração, porque viajar para esses lugares e ver multidões sem Jesus, isso me angustia. Me angustia porque são pessoas que estão escravizadas por Satanás, são pessoas que estão em sofrimento, pessoas oprimidas, pessoas que não conhecem a verdade. E nós temos a verdade, a gente só precisa levar. Então isso me angustia, né? Nós temos hoje na igreja pessoas suficientes para enviar para todos os povos não alcançados no mundo. Nós temos recursos hoje para alcançar todos os povos no mundo. Nós podemos. Por que nós não estamos fazendo? Isso me angustia. Sim. Né? Então, isso é o que move o meu coração. Né? Esses muitos lugares onde Jesus ainda não foi pregado e as pessoas morrendo sem Cristo. Né? Eu falei hoje na mensagem, né, que são 42% da população mundial. 42% não tem acesso ao Evangelho. Muita coisa. 3,4 bilhões de pessoas. Pensar assim, 85% de todos os muçulmanos e hindus no mundo não conhecem um cristão. Quanto mais ouvir o Evangelho, nunca ouviram. Então, essa é uma realidade que tem que despertar a gente. Né? E construir o reino de Deus. O problema, e isso me angustia também, porque está ligado, é que muitos cristãos estão preocupados em construir o seu reino. Que o meu reino venha. Que as minhas posses, que a minha construção, que os meus desejos, os meus sonhos, e não o de Deus. E é aqui que tem que mudar. Né? Tem que mudar isso, essa percepção de qual é a prioridade, né? A construção do reino de Deus. Que nós possamos buscar nisso, né? No Senhor. Deus, o que o Senhor quer fazer em mim, através de mim, pelo teu reino? Essa tem que ser uma sede nossa, uma busca incessante de nós sermos realmente ferramentas disponíveis a fazer aquilo que o Senhor colocou em nós, né? Sim. E nós podemos participar, todo mundo pode se envolver na missão. Orando, né, tem gente que fala, indo, contribuindo ou orando. Eu não falo, o problema dessas 3 palavras é o ou. Não é intercedendo ou indo ou orando, né? Fala assim, eu já intercedo, pronto. Tô livre. Eu falo assim, olha, se você não oferta, não adota missionário, você não vai orar. A pessoa fala, eu sou intercessor, mas você não investe, então você não intercede. Então não é ou, é e. Então assim, é intercedendo e ofertando e indo. Mas indo? Sim, aqui, se Deus não me chamou para ir lá para a Ásia, para ir para a África, Deus me chamou para estar aqui onde eu estou, então eu sou o missionário onde eu estou. Não vou chamar, Deus, manda um pastor para cá. Não, você é o missionário no teu trabalho, você é o missionário. Você precisa pregar o Evangelho. Mas e os povos não alcançados, que não tem ninguém? Então a gente precisa enviar alguém. Se você não vai, envia alguém no teu lugar. Por isso a gente precisa sustentar missões.
todo cristão precisa participar disso, sabe? Eu sou missionário, eu vivo de ofertas, mas eu também sustento missionários. Uhum. Eu também oferto para missionários. Acho que a igreja participar disso é importante. Hoje, é um dado do movimento de Lausanne, que em todas as ofertas das igrejas hoje no mundo, apenas 1,7% é investido em missões nos povos não alcançados. 1,7%. Então, tem alguma coisa errada, Uhum. né? Então, interceder, ofertar e ir. E a intercessão, gente, é uma intercessão ativa. É estar em contato com o missionário. Missionário, qual é o seu pedido de oração? O que está acontecendo? Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Orar por aquilo que realmente está lá. Às vezes a gente tem uma visão romântica do campo. Não, o negócio é diferente. Ora por aquilo que realmente está acontecendo. Mantenha contato com o missionário, com as agências missionárias, com os projetos. Porque às vezes olha, deu um furacão, caiu tudo, a gente perdeu tudo. Olha, tem criança passando fome, a gente está precisando de... Vamos orar por isso. Uhum. Vamos orar porque tem umas pessoas ali endemoniadas, me ajuda em oração, né? Ou olha, tem uma perseguição, teve um dos nossos cristãos aqui, membros da igreja, foi atacado, ore por eles. Então, quando essas coisas vêm, esses pedidos vêm para a igreja também desperta. Né? Então, essa ligação que tem que haver muito forte entre os daqui com os que estão lá. Né? E Eli Maga, quando você não estiver mais aqui, como que você gostaria de ser lembrado? Nunca me fizeram essa pergunta. Não sei se eu tenho desejo de ser lembrado, para falar a verdade. Eu quero que Jesus seja lembrado, assim. Eu acho que talvez ser lembrado como aquele que levou o evangelho aos povos não alcançados, aquele que conseguiu levar, né, dar continuidade àquilo que Jesus nos mandou fazer. Esse é o meu desejo. E o tempo voa aqui, ele não é nosso melhor amigo, porque a gente gostaria de ficar perguntando mais coisas e aprendendo realmente como ser quem Deus nos chamou. E cada vez que a gente está diante de um homem de Deus é muito bom, porque a gente olha e fala: eu posso ser melhor, eu posso fazer mais aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu quero muito te agradecer por esse momento aqui, né, onde você abriu o seu coração, mas nos ensinou tanto, né? E você que está aí em casa, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal, para você não só assistir aos podcasts, mas também compartilhar, sabendo que você é essa semente que pode levar essa palavra, mas também viver a palavra, né? Que nós não sejamos leitores, mas que nós possamos ser ministros, que nós possamos viver a palavra do Senhor. Muito obrigada por esse momento e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que estiver assistindo nosso podcast. Primeiro, um convite, né? Me segue lá no Instagram para você estar recebendo informações de missões, aquilo que está acontecendo. PR Elimaga. E entra no nosso site, né? Eu dirijo a organização missionária A Tarefa. Então entra atarefa.org e se envolva com o movimento missionário, aquilo que nós estamos fazendo entre os não alcançados. Você pode fazer a diferença, seja indo como missionário, e nós temos orado para que Deus levante mais trabalhadores para a seara do Senhor, mas também participando de projetos, uma viagem missionária curta, se envolver como voluntário em algumas dessas ações, você vai ser muito bem-vindo. E a minha pergunta para você é: você tem certeza de que Deus te chamou para estar no lugar onde você está? Tem certeza? É um chamado de Deus? Deus te deu convicção de que é para você estar no lugar onde você está? Ou será que Deus não quer que você vá para um outro lugar? Uma vez Deus fez essa pergunta para mim. Deus me perguntou: o que você está fazendo no lugar onde você está fazendo não pode ser feito por outra pessoa? Será que você não é mais útil num lugar onde não tem ninguém fazendo aquilo que você pode fazer?
Ah, mas eu não sou missionário, eu sou engenheiro, ah, eu sou médico, tenho um negócio. Eu falei, você já pensou em ser um engenheiro lá no Oriente Médio? Você ser um médico lá em Bangladesh? Você abrir a sua empresa lá na Índia? Você, com a sua profissão, com os seus negócios, você pode evangelizar pessoas, plantar uma igreja na sua casa, fazer a diferença num lugar onde não tem ninguém. Coloca isso diante de Deus e pergunta para Ele, Deus, qual é a geografia que o Senhor quer que eu exerça o ministério que o Senhor deu na minha vida? Amém. Amém. Fica com essa pergunta, então, e nós nos vemos no próximo episódio do nosso podcast da família. Foi um prazer estar com o pastor Eli Maga e eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigado E a espero você. que ele esteja aqui mais uma vez para a gente poder perguntar e aprender mais com ele. Obrigada, Amém. pastor. Deus abençoe. Amém. Bye, bye. Até o próximo.